Eu acredito na fala, na expressão dessas pessoas, na intenção dessas pessoas que falam que a gente tem que prosperar, essas pessoas que querem compartilhar o que elas já aprenderam, onde elas chegaram, o que elas já prosperaram, elas querem passar para outras pessoas. Porque se você prosperou, se você empreendeu, se você cresceu, se você investiu e teve bom resultado na vida, é você quem tem informações para compartilhar e passar para outras pessoas, porque você tem na prática. A gente não vai aprender com quem não chegou lá, quem não tem resultado. Então, quem tem para passar é quem conseguiu. E aí, quem prosperou, para ele prosperar mais, ele tem que olhar para o lado e ver pessoas prosperando também, ver outras pessoas ali à sua volta que é capaz de ter algo para trocar com ele, para vender, para negociar. Ele não vai negociar com miseráveis, com pessoas dependentes, sempre necessitando dele, sem ter nada em troca para dar, né, para trocar. Então, ele precisa que as outras pessoas prosperem também. Por isso que ele quer compartilhar, para que surjam novas pessoas prosperando, para negociar com ele, para ele adquirir, para ele comprar, para ele vender, né? E quanto mais pessoas prosperando à sua volta, mais você tem chance de crescer. O grande empresário Carlos Wizard Martins, que é o dono da escola Wizard de inglês, falou que quando a empresa chega no topo, as empresas, quando ela não tem mais para crescer, ela se prepara para duas coisas. Ou para comprar a concorrência, comprar outras empresas que são do mesmo ramo, ou para ser vendida. Aí ele disse que quando a empresa dele cresceu tanto que não tinha mais para onde crescer, ele vendeu para começar do zero outro negócio, para investir em outras áreas, e ele já tinha investimento em outras áreas, né? Então, é dessa forma que ocorre. Então, quando a gente vê pessoas falando que para o país melhorar, muitas pessoas dentro da política, né, falando também, para o país prosperar, para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para o país se desenvolver, precisa das pessoas prosperando, passa pelas pessoas. Então, tem que as pessoas mudar a mentalidade, que a gente foi treinado durante muito tempo a ser essas pessoas que não acreditam que é capaz de mudar o país, que não acredita na nossa própria força, que não corre atrás, que somos pessoas acostumadas a ser dependentes do governo, a ter essa fala que vem da política que diz que a gente tem que o Estado tem que cuidar de todo mundo, que todo mundo tem direito disso, direito daquilo, e que é o Estado que tem que suprir essas necessidades, bancar. E aí essas mesmas pessoas não se preocupam em tornar esse Estado forte para fazer isso, né? E mesmo que o Estado fosse forte, ele não iria conseguir, porque toda riqueza e todo recurso ele vem do setor privado. Tem sido assim. Os países que é liberais, onde o setor privado é forte, é onde as pessoas vivem bem, é onde o governo arrecada bem e é onde todo mundo tem bons resultados. E por outro lado, pelo contrário, nos países onde é concentrador, centralizador, onde o governo controla tudo, onde o governo é pesado, é onde as pessoas vivem mal, onde a população é miserável, onde não existe o setor privado forte, então não tem emprego, não tem uma produção suficiente e as pessoas vivem mal. E aí essas pessoas elas dão uma dica, elas dizem, né, o que tem que mudar, principalmente na educação, porque a gente tem uma educação que não tem sido uma educação que prepara as pessoas para o mercado, para as necessidades do mercado, da sociedade, do dia a dia. A gente não tem uma educação que transforma as pessoas em pessoas libertas, em pessoas que é capaz de ter independência. A gente não tem nas escolas educação financeira, a gente não tem muito nas escolas públicas. Ninguém nunca vê um governo falar em empreendedorismo, em administração, em inteligência emocional, em muitas matérias, em muitos conteúdos que vão qualificar e capacitar as pessoas para realmente encarar a sociedade, criar e administrar riqueza e obter bons resultados, mas a ser pessoas incapazes de prosperar, e é por isso que a gente tem um país de pessoas
fracas, né, dependentes, e por conta disso o país não se desenvolve. Para a economia crescer, ela envolve as pessoas, e aí são as pessoas crescendo que vão fazer com que a economia cresça e o país cresça. E sendo as pessoas que irão crescer, são elas quem são os criadores e donos dessa riqueza, então é uma população que vive bem. E ali, por conta dessa população viver bem, o país será um país de primeiro mundo. E não tem que começar pelo país, para o país ser de primeiro mundo, ser bem administrado, e para depois as pessoas viver bem. Não, é as pessoas que têm que viver bem, e como consequência disso, a gente vai ter um país rico. E aí as pessoas vivem bem, cada um correndo atrás para si mesmo, né, com liberdade, de forma individual, mas para fazer isso, elas, através da interdependência, elas geram resultado positivo, coletivo. E isso se dá em regimes liberais, em países que pregam, que os governos adotam os regimes liberais. Então, quando a gente vê um empresário querendo entrar na política para mudar alguma coisa, porque ele está criando riqueza, ele está se esforçando, ele está gerando imposto para o governo, dando sustentação a muitos outros setores do governo que não produzem, né? Porque a economia é quem produz a sustentação para tudo, e ele quer expandir isso. E para expandir isso é na mão de muitas pessoas, não é ele sozinho não vai mais para lugar nenhum. E aí ele é rico, prosperou, por quê? Ele prosperou trabalhando, produzindo. Então ele tem empresa, ele tem negócios, e para esses negócios ter manutenção e continuar bem, tem que ter uma boa administração, elas têm que estar instaladas, essa riqueza dele tem que estar produzindo, instalada em um país onde existam as condições para essas empresas, para esses negócios fluir da melhor forma possível. E para isso o Estado, o governo tem que permitir isso, tem que ser um governo, um Estado mínimo, um Estado sem burocracia, atrativo, que ande lado a lado com essas empresas para que elas continuem prosperando mais e mais. E ele entrando na política, ele vai ajudar a modificar essas leis, né? Então, é por isso que a gente vê empresários entrando na política. E aí ele sabe que para crescer mais, ele tem que envolver mais pessoas, então ele vai ter que trabalhar produzindo, apresentando envolvimento, né, para as pessoas. Então, criando mais empresas, criando oportunidade para as pessoas empreender, criando oportunidade para as pessoas ter mais emprego, porque tudo começa com isso, com o bem mais precioso que a pessoa tem, que é né, o maior benefício social, que é o emprego, seja ele trabalhar por conta própria ou seja ele trabalhar como empregado. Então, quem vai produzir para si mesmo precisa das condições geradas por um governo, precisa da permissão, as leis têm que ser permissivas para que isso ocorra. E quem mexe com as leis é os governos, é o setor legislativo e o executivo, que é para onde vão os políticos. Então, se o empresário entra lá, é para ajudar a moldar e a gerar essas condições de inserir mais pessoas para que esse mercado cresça, para que gere as condições, as oportunidades para os negócios que ele já tem, para ele ampliar os negócios, para ele criar mais negócios, para ele ter com quem negociar. Porque se você cresce sozinho, chega um ponto que trava e não tem mais para onde você ir. E você olha para o lado e não tem com quem você negociar. Então essa é a leitura. E para crescer passa pela educação. A gente vê aí pessoas, às vezes, que num cargo que deveria ser mais qualificado, jornalistas, por exemplo, pessoas, repórter que demonstram uma falta de preparo. Por quê? Porque a preocupação dos governos nunca foram esse de educar realmente a população, mas de dar um ensino que não qualifica de verdade, um ensino que apenas ocupa as pessoas nas escolas, uma ocupação vaga, e dá uma aprovação ali para a pessoa achar que tem um currículo, achar que tem um diploma, achar que passou, que tem um certificado, mas as pessoas não estão qualificadas para encarar o mercado, nem para produzir, nem para trabalhar. É só para criar número para o governo, para dizer que tirou muitas pessoas do analfabetismo, mas na verdade
só enganou, né, e criou números para mostrar, para dizer que está resolvendo o problema, para dizer que o governo está se preocupando. Mas quando você vai ver, não é isso, né? As pessoas não têm capacitação, não sabem ler, interpretar, não têm um domínio mínimo sobre, né, os conteúdos, sobre matemática, português, os mais básicos, não estão preparados. E aí a gente vê o governo se preocupando apenas em manter essas pessoas na escola, a preocupação é em prendê-las lá de algum jeito ou de outro, criando programas, benefícios que vai fazer com que atraia a pessoa de não faltar na escola, de cumprir aquele currículo, aquela carga horária, né? Aquelas horas letivas que o aluno tem que estudar, para dizer que está mantendo as pessoas nas escolas, mas não muda o essencial, que é a forma de ensino, ensinar aquilo que realmente vai qualificar. Não mexe naquilo que está ensinando, mas mexe apenas em prender os alunos lá, em fazer com que eles vá, né, para continuar sem aprender, para continuar aprendendo apenas o que eles estão ensinando até hoje, o que eles têm ensinado, que é uma educação que não capacita, que não qualifica. Então, só gastando dinheiro público com educação, mas não tem nenhuma mudança efetiva, né, que traga os resultados. Então, quando surgem novas ideias, novo pensamento, nova mentalidade na política, esses velhos políticos que estão acostumados apenas a gastar o dinheiro público e a se preocupar em se manter no poder, em fazer acordo, em ter harmonia, em todo mundo dar as mãos lá dentro, de que adianta? Se todo mundo der as mãos, quem sacará as armas, quem vai lutar por uma mudança que traga efeito benéfico realmente na vida das pessoas, né? Então, é bom que surjam a nova política para afastar essa velha política que não melhorou o Brasil até agora, está na hora de mudar. E aí, esses velhos políticos, eles querem se juntar para perseguir, né? Para acusar, para tirar do caminho, para impedir que surjam novas pessoas, novos pensamentos, nova mentalidade. Mas o povo percebe e a gente, aos poucos, vai chegar no país que a gente quer. Para isso tem que começar. E a gente tem que começar quando surge essa oportunidade, né? Quando vem pessoas com novas ideias reais para a gente experimentar, a gente dá para fazer uma avaliação prévia e ver que elas realmente podem trazer aqueles resultados diferentes, né? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não vamos ter resultado diferente. Então, a hora da gente mudar é na hora que existe a oportunidade de mudança, quando vem novas políticas, quando vem a hora de trocar a política velha por uma nova, né? Aos poucos, porque isso já vem desde longe, né, no nosso país. Então, é aos poucos, mas toda oportunidade que a gente tiver é hora da gente mudando.